Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, tá? Pra gente bater a meta aí de 75 mil inscritos. Deixem o like pra fortalecer. Sigam o John nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Quai, Twitter. Tem todos os links aqui na descrição pra vocês. Ontem, tá? Ontem quem tava acompanhando o John no Instagram viu um monte de novidade. Um monte. Tá, do sorteio da Copa do Brasil, a gente viu a apresentação do Balbuena, o número que o Balbuena vai usar, um monte de coisa, tá? Um monte de coisa a gente foi atualizando lá pelo Instagram, que o Yuri Alberto estava liberado também, tá? Então, assim, já fui atualizando tudo pelo Instagram para vocês. Ô, John, quero acompanhar, quero ficar por dentro das novidades, só seguir o John nas redes sociais. Fechou, família? Já vamos aí para a primeira novidade, porque hoje é quarta-feira, dia 20 de julho, é dia de Corinthians, tá? Dia de Corinthians na Neoquímica Arena. Corinthians e Coritiba, 9h30 da noite, tá? Em casa. Um jogo muito importante aí pra gente, tá? Muito importante, porque a gente vem de uma derrota aí sofrida contra o Ceará, que o Corinthians não jogou bem. E aí vem a expectativa pro jogo de hoje. Um jogo em casa, torcida vai comparecer em peso. Temos aí estreias importantes, tá? Estreias importantes. E eu vou trazer aí todas as novidades para vocês. O jogo de hoje é da 18ª rodada, tá? A penúltima aí do primeiro turno, né? O Química Arena, como eu falei para vocês. O Coritiba vem de uma derrota pro Flamengo, tá? Por 2-0. E está um ponto acima da zona do rebaixamento. O Coxa aí é o 16º colocado com 19 pontos. Transmissão, tá? Para quem já me pergunta, vai passar na Globo, tá? Para todo o território nacional. Vai passar aqui para São Paulo, Paraná, Pernambuco, Minas, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Já pelo Premier, vai passar aí para todo o Brasil, tá? Então aí todo o território brasileiro pode acompanhar no Premier com a narração do Milton Leite, comentários do Alexandre Losetti e Richarlison. Na Globo, narração do Kleber Machado, comentários do Ricardinho, Roger Flores e Sálvio Spínola, rapaziada. Então, para quem já pergunta aí sobre transmissão, todas as informações para vocês. Primeiro ponto importante sobre o Corinthians, nosso técnico Vitor Pereira ainda está suspenso, tá? Ainda está suspenso. Quem comanda a nossa equipe é o Felipe Almeida. A nossa provável escalação é a seguinte: Cássio, e aí já vem a primeira dúvida, Rafael Ramos ou Fagner, porque o Fagner treinou normalmente essa semana, tá? Provavelmente pode entrar aí no segundo tempo, então deve ser que o Rafael Ramos seja titular e o Fagner ganhe alguns minutos aí no jogo de hoje. Então, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e o Lucas Piton na esquerda. Meio campo com Cantígio e Duqueiroz, Giuliano. Na frente, Roger, William e Yuri Alberto. William está voltando de lesão, Fagner voltando de lesão, Maicon voltando de lesão. Todos esses três treinaram normalmente essa semana. Então, pode ser que eles apareçam, tá? Que eles apareçam ou como titulares ou que entrem no decorrer da partida. Yuri Alberto foi inscrito, tá? Já apareceu no bid da CBF, está regularizado e à disposição do nosso técnico Vitor Pereira para jogar hoje. Ponto importante para quem vem me perguntando sobre o número do Yuri Alberto. O Corinthians divulgou um material, tá? Sobre a partida dos jogadores aí que estão inscritos no Brasileirão. Tá o número de todo mundo e no Yuri Alberto tá um tracinho, sem número. Sem número até o momento. O Corinthians poderia, sei lá, ter feito uma enquete com a torcida, usa aquele aplicativo deles lá, o Universo SCCP, faz alguma coisa, mas não. Até agora perdeu todo esse tempo, e aí a gente só vai saber o número do Yuri Alberto provavelmente na hora da partida, tá? Ele deve ser relacionado, deve ir pro jogo. Se vai ser titular, a gente não sabe. Pode entrar o Mosquito, pode entrar o Adson, mas a nossa expectativa é que ele já seja titular com a camisa do Corinthians. Quero saber o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Corinthians e Coritiba. E aí vem uma outra importante pergunta. John, e o Balbuena vai jogar hoje? Vai estrear? Não. O Corinthians tinha até ontem, às 19 horas,
ou 7 da noite, né, para fazer a inscrição do Balbuena. Tem toda uma questão burocrática, envio de documento, não sei o quê. Corinthians não mandou os documentos no prazo, tem todo um tempo lá que eles demoram para protocolar e tudo mais. Então o Balbuena não está regularizado para atuar com a camisa do Corinthians ainda, tá? Pro final de semana vai estar. Pro jogo contra o Atlético, o Balbuena estará regularizado. Para hoje, não pode ir pro jogo. Certo, rapaziada? Quero saber o palpite de vocês. De desfalques temos Vitor Pereira suspenso, Renato Augusto está machucado, Júnior Moraes machucado, Balbuena não foi registrado e o Paulinho também está machucado. Os jogadores pendurados, Duqueiroz, Giovani, Rafael Ramos e Raul Gustavo, rapaziada. Essa é a situação aí do jogo do Corinthians de hoje. Lembrando que o árbitro é o Wagner do Nascimento Magalhães, tá? Aquele mesmo árbitro da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que anulou o gol do Pedrinho. O mesmo árbitro que deu o pênalti pro América lá no jogo contra o pênalti pro América, obviamente no jogo contra o América. O pênalti do Lucas Piton, que ele tá correndo, a bola vem nas costas dele, pega na mão, ele dá o pênalti, elimina o Corinthians. Enfim, o mesmo árbitro, o mesmo. Se o Duílio, o Alessandro, o Roberto de Andrade tivesse um pingo de consideração pelo Corinthians, esse cara nunca mais apitava jogo nosso. Mas, como eles não estão muito assim com o Corinthians, estão muito interessados, aí vai deixando esse Wagner do Nascimento Magalhães apitar os nossos jogos, família. Já falei, né? Yuri Alberto está regularizado, Balbuena está de fora. Vamos agora para a Copa do Brasil, rapaziada, a Copa do Brasil. Publiquei ontem também, tá? Assim que aconteceu, eu tava acompanhando ao vivo, tá? O sorteio aí da Copa do Brasil, tô até de polo hoje, né? Abotoado aqui, mais sério, vim até mais sério hoje, rapaziada. Pra não ter conversinha, tá? Não, tô zoando. Enfim, tivemos aí o sorteio da Copa do Brasil. O primeiro time que saiu foi o Atlético Goianiense. Na sequência, já tiraram aí o nome do Corinthians. Então ficou o confronto Atlético Goianiense e Corinthians. É o nosso adversário aí das quartas de final da Copa do Brasil. Os demais confrontos são Fortaleza e Flu, São Paulo e América, Atlético Paranaense e Flamengo. O caminho do Corinthians é o seguinte: se passar do Atlético Goianiense, enfrenta Fortaleza ou Fluminense. E aí, do outro lado vem São Paulo e América. Quem passar, pega o vencedor de Atlético Paranaense e Flamengo. E aí pode ter a final aí, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Flamengo, Corinthians e Atlético, não sabemos. Nesse momento, tá? Nesse momento, eu coloco a Copa do Brasil como prioridade pro Corinthians. Dos 3 campeonatos, a ordem pra mim é Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Tá na ordem de prioridade. Que eu acho que agora que afunilou, a gente já tem o chaveamento, dá pra gente sonhar. Obviamente, não é, o Corinthians já tá na final. Não, é jogo a jogo, a gente vai construir, tá? Essa classificação. Vai ser muito difícil, muito. Ponto importante, o Corinthians decide em casa, tá? Então o primeiro jogo é lá em Goiânia e o jogo da volta na Neoquímica Arena. Um ponto, tá? Pra quem vinha me criticando, me zoando ontem aí do meu palpite, que eu falei que era Corinthians e América, porque o América tinha eliminado o Corinthians. Eu não lembrava, o América eliminou o Corinthians na época que era o Mancini. O Silvinho chegou e foi eliminado pelo Atlético Goianiense. Então a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil do ano passado foi pro Atlético Goianiense. Então a minha lógica estava certa, eu errei por causa da memória, tá? O Silvinho chega, comanda o Corinthians na Copa do Brasil, eu acho que tem um empate, né? Aí pega o Atlético Goianiense no Brasileirão, depois na Copa do Brasil de novo. E o desempenho, meu Deus do céu, horrível. Horrível, o Corinthians eliminado aí na Copa do Brasil pro Atlético Goianiense na última temporada. Nessa temporada, obviamente, que mudou muita coisa. Nosso treinador, nosso elenco, assim como o time do Atlético Goianiense, mudou alguns jogadores. O treinador também, tá? Na época era o Barroca e o treinador do Atlético Goianiense. Mas é isso, rapaziada. Quero saber como está a expectativa de vocês para a Copa do Brasil. E aí, o presidente do Atlético Goianiense, o senhor Adson Batista, veio a público falar aí sobre esse sorteio. Vamos pegar aqui. Um desafio muito grande, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. O Corinthians é favoritaço, tem investimentos faraônicos, um clube multicampeão, mas o Atlético está buscando o espaço no futebol brasileiro e espero que possam surpreender com muita dedicação. Até aí, bacana, não tem problema.
Depois ele falou sobre o estádio que o Atlético ia mandar os jogos. Pode ser no Serra Dourada ou no estádio Antônio Attioli. Vamos analisar friamente. O Serra Dourada também é a casa do Atlético. É bem provável que jogaremos lá. Vamos conversar internamente. Até aí também, tranquilo. Sobre o estádio que eles vão jogar. Tem 2 estádios lá. Tem o Serra Dourada e tem também o estádio Antônio Attioli. E aí vem a última declaração do senhor Adson Batista. Esperamos uma arbitragem isenta, que apite o jogo sem olhar para a cor da camisa e sem olhar para o escudo e a grandeza do Corinthians. Primeiro ponto, que eu já até falei aqui. Na última temporada, o Atlético eliminou o Corinthians. O Atlético eliminou o Corinthians. Ponto. Aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor Adson Batista. No último jogo de Brasileirão entre Atlético e Corinthians, que eu lembro, que foi um empate, o Corinthians abriu o placar, certo? O Corinthians fez 1-0. E aí tava acabando o jogo, o senhor Marquinhos, que era atacante do Corinthians, meteu a mão na bola, falta lateral pro Atlético, vem um cruzamento no segundo pau, o centroavante do Atlético sobe, aí ele vê que ele não vai alcançar a bola, que tem um companheiro dele atrás, ele abaixa a cabeça. O cara tá atrás dele, cabeceia. Não lembro como que, se já sai o gol direto. Eu acho que já sai, né? O cara cabeceia, faz o gol. O VAR vê que o jogador, o primeiro que correu, estava impedido. Ele pula pra bola, abaixa a cabeça. E eles falaram, não, ele não participou da jogada. Como que o cara não participa? Se ele vai pra bola e salta pra cabecear, a bola tá em cima, ele abaixa. O cara vai pra bola, você tá esperando que ele vai cabecear. Ele saiu da bola. Então já te atrapalhou, ele participou do lance. Aí eu quero fazer uma pergunta ao senhor Adson Batista. Essa é a arbitragem isenta que o senhor quer? Porque eu não lembro de você falar desse lance. Nessa hora aí o Atlético não falou nada. Antes do jogo, o Atlético já vinha com esse meme quais. Ai, esperamos uma arbitragem isenta. Aí é complicado, hein, rapaziada. Eu não... Quero saber a opinião de vocês, tá? Quero saber a opinião de vocês. Bom, família, vamos falar aqui sobre a coletiva de imprensa do Balbuena, tá? Foi apresentado ontem. Falou, ó, voltar sempre é importante. Tenho colegas, amigos que já conheço, já compartilhei vestiário dentro de campo, conquistando títulos. O trajeto, o caminho que você faz quando conquista títulos, tem muita coisa que só o jogador vê. Ficamos felizes em reencontrar amigos especiais, Cássio, Fagner e o pessoal que trabalha aqui no clube. Parece que eu nem saí daqui, é uma sensação boa de se sentir em casa. Isso não tem preço, já conheço o pessoal, então é um reencontro muito bom. Sempre senti o carinho do torcedor quando estive aqui e quando saí. Não sei se sou merecedor de tanto carinho assim, fiquei só 2 anos e meio, tive a sorte de ganhar título sim, mas não sei se mereço. Aí ele falou também que a família dele, né, escolheu a camisa 31, ele falou, ó, não sei o motivo, coloquei os números disponíveis, tá? Corinthians me passou, minha família escolheu o número 31. Para quem quiser acompanhar aí a coletiva completa, tá? Tem aí na Corinthians TV, divulguei ontem no meu Instagram. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Agora falando sobre o Renato Augusto, o Bruno Maziotti, que é o nosso fisioterapeuta, finalmente veio a público para explicar a situação do Renato Augusto. Porque o Renato ficou fora. Ah, tá com desconforto na panturrilha. Ah, mas é lesão? Não, não é lesão. Foi só uma pancada. Foi a informação que nos foi passada. Renato Augusto não tem lesão. Foi só uma pancada. É só um desconforto. É só um desconforto. E o Renato tá fora. 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 Passam-se 8 jogos. 8 jogos. Praticamente um mês. Para chegar o Bruno Maziotti e explicar. Ele falou, ó, o Renato tem uma lesão no músculo solear, tá? Que é a parte posterior aqui da perna entre o joelho e o calcanhar. Basicamente entre a panturrilha aqui, tá? A região da panturrilha até o tendão de Aquiles. Depois de um mês fora, que o nosso fisioterapeuta vem a público e fala, ó, ele tem uma lesão. E aí ele explicou, é uma musculatura extremamente solicitada, que por característica, com a idade de todos os atletas, iminentemente, todos começam a perder a sua capacidade de produção de mais força, então é preciso ter mais cuidado. Vou dar um exemplo peculiar que aconteceu recentemente.
a lesão do Sérgio Ramos, zagueiro de 34 anos, na mesma faixa etária do Renato, que passou quase 5 meses se recuperando de uma lesão como essa. Tá? Então a mesma lesão é do Sérgio Ramos. Pelo simples fato de que o cálculo dessa carga no retorno ao campo, no melhor momento de colocá-lo em campo, para treino e para jogo, dificultou essa recuperação. Sabendo de tudo isso, principalmente os equívocos que se cometem e essa responsabilidade que me cabe, prefiro ter o trabalho do Renato com bastante tranquilidade e cautela, porque sei o que esse atleta pode nos entregar. Então agora, ponto final no assunto. O Renato Augusto tem uma lesão no músculo solear. Ponto. Na hora que ele estiver ok, ele vai retornar. Mas por que não chega na torcida e já explica? Não fica essa expectativa. Pô, ele tem só uma pancada e não volta? Não volta? Aí o pessoal começa. Pô, esse departamento médico, pelo amor de Deus, não recupera ninguém. Olha o tanto de margem de interpretação que você dá para a torcida. Você deixou na dúvida, você tá errado. Tá? Se você deixou na dúvida, você abre margem para interpretação. E é o que o nosso departamento médico está fazendo. Não, o Renato pode voltar para esse jogo. Não, vamos ver se ele volta. Não, vamos ver se ele... Vai criando essa expectativa. E aí vai irritando, porque você cria expectativa. Você não chega e abre o jogo e fala, ó, ele está machucado, não tem previsão de retorno. Ponto. O Maicon. O Maicon tá machucado. E a previsão de retorno? Será que uma... Não fala nada. Esquece. Esquece. Oi, o Maicon. Não. Agora o Maicon tá para voltar. Só que a gente não fazia ideia se ele ia voltar agora, se ia voltar daqui um mês. Ninguém sabia, tá? Então, nesse ponto, acho que o Corinthians tem que melhorar, tá? Só acho, só. Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, tá? Muita gente aí me perguntando também sobre o Kevin Velasco, que é o atacante aí do Deportivo Cali. Atualização importantíssima, tá, pra gente. O Corinthians vem buscando um atacante para jogar pelos lados do campo. O nome do Kevin Velasco foi oferecido ao Corinthians, tá? Foi oferecido. A nossa comissão técnica avaliou o nome dele, tá? Avaliou, viu as características, preço, idade e tudo mais, e descartaram a contratação dele. Não foi aprovado. O pessoal falou, ó, não vale a pena não. Não é um jogador com a característica que a gente busca, tá num preço acima e tudo mais. Ponto. A comissão técnica do Corinthians não aprovou a contratação do Kevin Velasco. Certo, família? Corinthians não vai contratar o Kevin Velasco. Quero saber a opinião de vocês. É um atacante colombiano aí de 25 anos, tá? A gente chegou a falar sobre ele. Enfrentou o Corinthians aqui na Libertadores, porque ele joga aí no Deportivo Cali. E é isso, Corinthians não vai contratá-lo. A ideia dos agentes dele era uma proposta de 3 milhões de dólares, tá? 16 milhões de reais aproximadamente. O Corinthians não quer negociar, rapaziada. Agora, falando sobre um outro atacante que vocês me perguntam bastante também, sobre o Michael, tá? Atacante aí do Al Hilal. Recentemente ele falou que gostaria de retornar ao Brasil. Falou isso com todas as letras. Falou, ó, quero retornar ao Brasil. Não vale a pena todo o dinheiro que eu tô ganhando aqui. Sinto saudade e tudo mais. Falou sobre diversas situações. E aí a primeira informação é a seguinte. O Corinthians teria interesse, tá? Teria interesse em contratar o Michael. Só que não vê condições financeiras de entrar num leilão para contratar o atacante. É um atacante caro, eu falei para vocês. E aí, o André Hernan, tá, trouxe a seguinte informação. O Al Hilal não tem intenção de liberar o Michael, a não ser que um clube tenha 20 milhões de libras para pagar pelo jogador. Ponto. O Al Hilal chegou e falou, ó, a gente não quer negociar o cara agora, mas se alguém tiver interesse, o preço é esse, 20 milhões de libras. Que dá em torno de 130 milhões de reais, tá? Mais do que a meta de vendas do Corinthians no ano. 130 milhões de reais. Aí eu te pergunto, vocês acham mesmo que o Corinthians vai fazer uma proposta para o Michael? Não vai, né? Não vai. O Al Hilal não quer emprestar o jogador, só aceita vender. E o Corinthians não vai fazer proposta pelo Michael, certo?
Então, para quem pergunta, para quem quer atualização, Corinthians não vai fazer proposta pelo Michael. Praticamente nula a chance dele vir para o Corinthians. Estamos de acordo, família? Estamos atualizados? Quero saber a opinião de vocês. Agora, antes da última notícia, vou pedir, se você não é inscrito, se inscreve e deixa aquele like, que agora eu quero falar de notícia boa, tá? Sobre o volante Fausto Vera, do Argentinos Júnior, um cara aí que foi indicado pelo Vitor Pereira, um volante aí de muita qualidade, tá? Pelo que eu tô vendo dele. Jogou ontem contra o Boca Juniors, deu uma assistência. E aí, no fim do jogo, ele falou mais uma vez sobre esse interesse do Corinthians. Por hora, não sei o que vou fazer. Quem está cuidando disso é meu empresário e o presidente do Argentinos Júnior. Eu estou me divertindo jogando, estou focado em ganhar todos os jogos ao lado dos meus companheiros e quero levar o clube ao lugar mais alto. Mais uma vez, uma entrevista padrão, sem falar nada demais, tá? Sem entrar em detalhes. E aí hoje recebemos a seguinte informação do jornalista César Luiz Merlo. O Christian Malaspina é presidente do Argentinos Júnior e ele vai viajar sexta-feira aqui para o Brasil para negociar a venda do Fausto Vera. É aquele ditado que todo mundo já conhece. Se Maomé não vai até a montanha vem até a Maomé. Se o Alessandro e o Roberto de Andrade não levanta e vai até a Argentina para negociar com os caras, o Christian Malaspina, que é presidente do Argentinos Júnior, vai vir ao Brasil para negociar a venda do Fausto Vera, tá? Então a gente anima bastante, tá? Anima bastante com essa viagem dele aqui. O Luiz Coelho, que é um dos setoristas também que acompanha bastante o Corinthians, ele falou, ó, Fausto Vera vai ser jogador do Corinthians. Eu não tenho essa confirmação, mas sigo muito otimista, tá? Sigo muito otimista. Pelo que eu já falei, as informações que a gente tem, o Fausto Vera quer jogar no Corinthians. A diretoria tá otimista. O presidente do Argentinos Júnior vai viajar para o Brasil para negociar. Ao que tudo indica, o Corinthians vai fechar com o Fausto Vera, tá? Ao que tudo indica. Não acho que o presidente vai sair da Argentina, viajar aqui para o Brasil de graça. Só para tomar um café, vamos ver o que o Corinthians quer. Eu acho que ele já vem para fechar o negócio. Já tem informações, já tem uma base da proposta do Corinthians, ele vem para bater o martelo. Não acho que ele viajaria só para ficar de conversa fiada, tá? Temos aqui mais uma declaração, tá? Do presidente aí do Argentinos Júnior. Ele falou, ó, o Corinthians está se aproximando do que nós queremos. As ofertas são semelhantes, tá? Do Corinthians e do Genk da Bélgica. E com certeza nos próximos dias tomaremos uma decisão. Então a gente aguarda aí essa decisão, tá? Do presidente do Argentinos Júnior. O Duílio já falou que o Corinthians está negociando, mas que é precoce para falar, não quer atrapalhar as negociações. Então essa é a atualização. Quero saber, rapaziada, eu estou bem otimista, tá? Tô bem otimista, acho que o Corinthians vai conseguir fechar a contratação do volante Fausto Vera. Comentem aí, por favor. Lembrando que hoje tem Corinthians e Coritiba. Me acompanhem lá pelo Instagram. Estarei presente na Neoquímica Arena. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!